parte das Escrituras Sagradas. E eu gostaria de iniciar lendo um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 8, que diz o seguinte, isso é o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Diz o seguinte, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero consagrar ao Senhor, ó Deus, esses momentos. Nós iremos, ó Pai, falar a Tua palavra que é poderosa, é viva, ela é eficaz, ela tem poder para transformar, para edificar, ela tem poder, Pai, para transformar vidas, mas eu sei que ela só tem poder porque o Teu Espírito Santo está aqui. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, através da minha vida, possa falar esta noite em cada coração, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o desânimo, como eu já disse, ele é algo comum na vida de todo ser humano. Mas o desânimo, quando não é tratado, ele pode virar uma arma mortífera na vida das pessoas. E principalmente na vida de cristãos que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus. O desânimo, ele tem poder, grandes poderes, e ele não pode ser ignorado. Esse é o grande problema de muitas pessoas, que quando vem o desânimo, muitas pessoas ignoram esse sentimento tão devastador. O desânimo, ele impulsiona as pessoas a tomarem posições que podem levar elas para o fundo do poço, se assim elas não tomarem cuidado. Vamos tirar alguns exemplos, vou ser bem prático esta noite, no aspecto de uma pessoa desanimada. A pessoa, ela se isola, e nós sabemos que o isolamento, ele não é bom. Quando a pessoa, ela se torna desanimada, ela precisa estar acompanhada de pessoas. O isolamento, ele não é um sinal bom. Outra coisa que acontece na vida dessa pessoa, que nada está bom para ela, a insatisfação é constante. Essa pessoa se torna infrutífera, ela se torna crítica, nada está bom para ela, ela se torna cansada, pessimista, amargurada, e leva quem estiver perto dela para o buraco também. Olha o tanto que esse sentimento, ele é perigoso. Portanto, eu quero dizer a vocês, não ignorem esse sentimento quando ele bate na sua porta, quando ele entra na sua vida. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse sentimento. E as pessoas, quando elas estão nesse estado, o negócio, ele é tão delicado, que elas se tornam uma pessoa sensível, elas se tornam uma pessoa frágil, sem forças, impossibilitada, e não está apta para ser cobrada. Muito pelo contrário, ela precisa ser ajudada. Então, meus irmãos, é uma condição que nós precisamos nos atentar a isso, porque é algo terrível. Eu me lembro que logo quando surgiu esse tempo do Covid,
Alguns meses depois eu peguei, né, essa doença. O que mais me afetou, meus irmãos, foi o meu emocional. Eu tive problemas, mas o meu problema físico não foi tão grande quanto ao meu problema emocional. Eu me tornei uma pessoa extremamente desanimada. E eu senti na pele o quanto é difícil estar nesse estado. Eu acho interessante que hoje uma pessoa esteve nos visitando aqui pela manhã e nos relatou a mesma coisa. Eu tive Covid há pouco tempo atrás. E ela me disse, você não sabe o quanto eu fiquei abalado emocionalmente. O quanto eu fiquei desanimado e estou até hoje. Então, queridos, é uma coisa que nós não devemos ignorar. Muito pelo contrário, nós precisamos abraçar essa causa. Então, meus irmãos, se vocês estiverem desanimados esta noite, em nome de Jesus, nós estaremos orando aqui, para que haja cura sobre a sua vida, né? Para que haja o mover de Deus sobre a sua vida, e que Ele possa tirar você desse estado. Agora, veja bem, se você não está desanimado esta noite, esse desânimo ele pode chegar na sua vida. Então, eu gostaria muito que vocês colocasse essas palavras, essa breve palavra em seu coração, e que você possa estar com seu coração aberto a tudo que for falado aqui esta noite. Eu gostaria de citar 2 exemplos aqui, no aspecto natural e no aspecto espiritual. Aspecto natural é algo que eu já vivi, tentando tratar de uma crise conjugal, onde uma das pessoas, estava extremamente desanimada por conta do seu casamento. E eu sei o quanto é difícil quando um relacionamento conjugal chega nesse estado. Porque a pessoa que está bem e quer ajudar essa pessoa que não está bem, ela tenta fazer de tudo para a pessoa. Tudo, absolutamente tudo. Quer agradar a pessoa de todas as formas possíveis e impossíveis para ela. Conheço uma pessoa que ficou endividada para tentar agradar o seu cônjuge, mas nada adiantou. Porque essa pessoa ela fica insensível. Não teve jeito de ajudar. Não adiantava nada levar ela para passear, para dar um carro, dar dinheiro, dar roupa, dar todas as coisas. Não adiantou nada. A conclusão é melhor parar. Porque isso não salva casamento. Não salva a pessoa desanimada. E pelo contrário, essa pessoa, ela consegue fazer com que essa outra pessoa ficar doente também. Ela de tanto ajudar, de tanto se esforçar por conta própria, ela se torna também uma pessoa desanimada. E ela se torna também uma pessoa doente. Aí isso vai crescendo como um câncer. Porque esse desânimo ele passa para o cônjuge, ele passa para os filhos e vai passando. Vai passando, vai passando, vai passando. E vai alcançando multidões de pessoas. Vocês estão vendo que é um sentimento que muitas vezes começa bem pequeno. E o resultado que ela pode trazer é algo terrível na sua vida. Outro exemplo que eu gostaria de dar é quando uma pessoa se desanima espiritualmente.
É terrível isso, queridos. Terrível. Porque a pessoa, ela não consegue buscar. A pessoa, ela não consegue ter comunhão com os irmãos. A pessoa não tem vontade de participar das programações da igreja, dos cultos da igreja. Ela não quer servir a igreja. Ela não quer se envolver. Ela não tem interesse, ela perde o seu interesse de desenvolver o seu chamado. Porque sempre eu tive no meu coração. O Flávio disse hoje na ministração do louvor, nós não fomos salvos à toa. Nós temos um propósito a cumprir aqui nessa terra. E esse propósito é para que nós possamos servir o nosso Senhor, da forma como Ele deseja, de que como serviremos a Ele. Mas quando eu estou desanimado, Deus não vai agir, Ele não vai mover. Então, queridos, todos os que estão desanimados, eles perdem o interesse de desenvolver o seu chamado. Você acaba perdendo essa grande conquista que nós temos. E o resultado dessas pessoas, em vez de ela querer se envolver com a igreja, desenvolver o seu chamado, ela quer fugir. Arruma uma série de desculpas. Uma série de desculpas. Ela não quer ser ajudada a ser restaurada. Olha o quanto isso é complicado. Essa pessoa, quando ela chega nesse estado, ela esquece que Deus tem um plano na vida dela, e um propósito na vida dela, e um projeto na vida dela. Tudo vai se esquecendo na mente da pessoa. E o desânimo vai tomando conta. Queridos, é onde mora o perigo. Aí é onde mora o grande perigo do verdadeiro cristão. Daquele que entendeu verdadeiramente o significado do Evangelho. Aí é onde ele dá brecha para o inimigo entrar no seu coração e na sua vida. Eu acho muito rico o que Pedro fala a respeito daquelas pessoas que dão brecha para o diabo. E nós nunca podemos esquecer desse versículo. É lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte, o próprio apóstolo falando, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por favor, deixa esse versículo aí. A pessoa, quando ela se torna desanimada, meus irmãos, elas começam a ouvir rugidos na sua mente. Esse rugido aqui, de um leão que fala aqui, que Pedro está falando aqui, simboliza a voz do diabo. Ele começa a semear na sua mente, no seu coração, coisas que vêm afastar de você o propósito que Deus tem na sua vida. E ele começa a fazer a festa, através desses rugidos que nós ouvimos, e que não é de Deus. Então, queridos, vamos nos atentar com isso. E por favor, deixa esse versículo aí, para que você possa dormir com esse versículo no seu coração e na sua mente. É bom sabermos um detalhe. De onde vem o desânimo? O desânimo, ele vem de vários lugares.
O desânimo, ele vem através dos problemas do dia a dia. Quem é que não se cansa com os problemas do dia a dia? Com as tribulações, com as adversidades, com as crises, com as decepções, com as traições. Isso tudo leva a pessoa a um desânimo profundo. Isso é um fato. Isso acontece nas nossas vidas. Mas também o desânimo, ele aparece nas nossas vidas do nada. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Já aconteceu comigo, em que eu saí daqui num domingo muito abençoado, um culto maravilhoso, igreja cheia, todo pastor gosta de ver a igreja cheia, né? Louvor abençoado, os irmãos felizes. De repente, quando acordo na segunda-feira, do nada, meus irmãos, vem um desânimo em mim que vocês não acreditam. Do nada, não quero levantar, não quero trabalhar, penso que nada está bom, que eu sou uma pessoa infrutífera, tudo que eu faço não presta, que eu não sou uma pessoa legal, que eu não estou cumprindo a vontade de Deus, que eu sou um fracassado, tudo passa. Mas eu vejo bem que isso aqui, meus irmãos, é um ataque espiritual. E esse ataque também, nós não podemos ignorar e nós precisamos nos atentar com isso. Porque nós somos alvo do inimigo, nós somos alvo de Satanás. A opressão, ela vem do nada sobre as nossas vidas. Do nada. É impressionante. Eu quero dizer para vocês que quando o desânimo ele vem do nada, você pode saber que é o inimigo que tem se levantado contra você para te derrubar. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Existem pessoas que demoram a se atentarem com isso. Elas demoram a acordar com isso. O desânimo vem, o desânimo vem, o desânimo vai e volta e vem e começa e começa e começa. Na hora que vai ver o negócio, o trem já, a casinha já foi terminada. A pessoa não consegue mais fazer aquilo que precisa fazer. Por quê? Porque Satanás, de fato, ela entrou na mente da pessoa, no coração das pessoas, e elas começam a fazer tudo aquilo que o diabo gosta. É ser uma pessoa infrutífera. Eu gostaria de abrir lá em Jó. Vamos abrir em Jó, por favor, capítulo número 4, você que está aí na sua Bíblia. Com a sua Bíblia. Gostaria de ler os 5 primeiros versículos, que diz o seguinte, a partir do versículo 1. Então, respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadecer-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Meus irmãos, o que nós estamos lendo aqui era o estado de Jó. A palavra de Deus diz, no início da história de Jó, que Jó era um homem íntegro, um homem abençoado, e esse homem, ele era o quê? Frutífero.
ele era um homem abençoador. Diz o versículo aqui, 3 e 4. Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. E quem está dizendo essas palavras para Jó, era seu amigo Elifaz. E Elifaz, ele não conhecia a Deus. E Jó, ele era instrumento de Deus na vida de Elifaz. Então Elifaz, naquele momento, chega a Jó e diz essas palavras. Versículo 4, ele diz o seguinte: as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Olha o tanto que Jó era um homem abençoado. Mas, no entanto, quando o problema chegou na casa dele, na vida dele, Jó se tornou uma pessoa desanimada. E esse desânimo ocasionou a Jó a ficar uma pessoa infrutífera e perturbada. É o que fala no versículo número 5. Vamos ler novamente. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Olha o tanto que esse negócio é complicado, queridos. Jó aqui, nós devemos entender que ele estava sob ataque do inimigo. Porque no início da vida de Jó, nós podemos ler que Deus permitiu para que Satanás fizesse tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó. Então Jó aqui estava sob ataque de Satanás. Eu acho interessante essa história de Jó, porque nós devemos nos atentar aqui a esse desânimo que vem através da opressão. Porque o que Satanás fez com Jó, ele quer fazer comigo e com vocês. Vocês podem ter certeza disso. O diabo sabe o quanto nós somos importantes para Deus, e ele sabe exatamente o quanto você pode ser frutífero para a glória de Deus. Vocês não sabem a obra de Deus que pode ter na sua vida. Nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Mas é impressionante, o diabo quer derrubar. Meu irmão, não se engane. Não se engane. O inimigo sempre está atento para derrubar a sua vida. Está atento para derrubar o seu chamado. Está atento para acabar com a sua família, com a sua casa. Isso é um fato que acontece. Ele quer parar todos nós incansavelmente. E ele vai parar muitos. Por aqueles que não se posicionam quando estão nesse ataque. Que vem do inimigo. Eu fico imaginando e entristecido quantas e quantas pessoas Satanás tem conseguido parar nesses últimos tempos. Quantas e quantas pessoas? Quantas e quantas pessoas hoje estão desanimadas? Quantas e quantas pessoas estão perdendo o amor pelo Evangelho? Estão perdendo a vontade de se relacionar com a pessoa de Jesus Cristo. Estão vivendo não um evangelho verdadeiro, mas uma religião vã.
Aqueles que vivem uma religião vã, meus irmãos, já estão derrotados, infelizmente. Aqueles que falam, eu busco a Deus na minha casa, eu oro a Deus, e esquecem dos princípios bíblicos. Então, queridos, é algo sempre nos atentarmos a essas verdades. Agora, nós precisamos tirar da Bíblia de que forma que nós iremos conseguir vencer este mal. Porque a Bíblia, ela também nos dá essa direção, ela nos dá essa receita de vencermos este mal. É aonde eu volto para o versículo bíblico que nós lemos no início da ministração, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo estava falando à igreja de Coríntios. E ele aqui, Paulo, não estava sozinho. Ele andava com seus discípulos. Ele andava com aqueles seus seguidores. Paulo andava com a sua igreja. E Paulo fala o seguinte para essas pessoas: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Queridos, eu lendo esse versículo aqui, Paulo foi aquele homem que tinha tudo, absolutamente tudo, para se desanimar. Mas só que ele não se permitiu a desanimar. Você acha que o desânimo bateu na porta dele? Claro que bateu. A palavra de Deus nos mostra a história desse homem. Ele enfrentou muitas tribulações. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica. Ele sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio, pressão de todos os lados. Sofreu perseguições desde o começo da sua conversão até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Ele foi perseguido pelos judeus, foi perseguido pelos gentios, pelo poder religioso e pelo poder civil. E ele declara essas verdades nesse versículo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O desânimo bateu na porta da vida de Paulo, mas ele não permitiu que o desânimo tomasse conta da vida dele, porque ele sabia que se o desânimo chegasse na vida dele, ele não iria cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Vamos olhar para Jesus. Jesus também passou por grandes tribulações. Mas, no entanto, ele não se entregou. Ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. E ele não abriu mão desse plano maravilhoso que Deus tinha na vida dele. Acho interessante que no livro de Isaías, capítulo 42, testifica exatamente o que Jesus foi. Vamos abrir no versículo 1 até o versículo 4. Isso o profeta Isaías já profetizando sobre o Filho de Deus, que diz o seguinte:
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Versículo 4 diz: não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Versículo 4, ele inicia dizendo: não desanimará. Então Jesus foi aquele que não se permitiu a se desanimar. Porque ele também sabia que o desânimo poderia derrubá-lo, atrapalhar os planos de Deus que tinha na vida dele. Meus irmãos, primeiro ponto, que vai a receita que Paulo nos dá. Não se permite desanimar, em nome de Jesus. Não se permite desanimar. Ah, pastor, como é que eu não vou me permitir a não desanimar? Vamos abrir, por favor, 2 Coríntios. Capítulo 1. Versículo 3 e 4. Que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Queridos, a resposta para nós, ela é pura e simples. A única forma de vencermos o desânimo é buscarmos a consolação de Deus. Buscar a força que vem de Deus. Não tem outra forma. Não vai ser o seu cônjuge que vai conseguir tirar você do desânimo. Não vai ser bens materiais que vai tirar você do desânimo. Não vai ser as suas conquistas que vão tirar você do desânimo. O que vai tirar você do desânimo é a presença de Deus na sua vida. Acho interessante aqui que esses homens de Deus, chamados cristãos, eles buscavam esse revestimento, essa consolação, todos os dias. Todos os dias. Isso é algo que nós devemos nos atentar também. Porque quando nós chegamos num estado de desânimo, quando o desânimo já entrou, é difícil de sair, mas não é impossível para Deus. Eu sei disso. Mas o estrago, ele é grande. Mas agora, quando nós oramos e buscamos a consolação de Deus, todos os dias, a força que vem de Deus, as coisas ficam mais fáceis. O seu problema no seu casamento não vai deixar você desanimado. O seu problema financeiro não vai deixar você desanimado. Você sabe aquele ataque da opressão que vem de Satanás? Não vai deixar você desanimado. Porque o Consolador, ele está ativado aí dentro de você, no seu coração. Então, quando ele bater na sua porta, ele vai sair correndo. Porque não vai ter brecha na sua vida. Não vai haver brecha.
Amém, meus irmãos? Eu acho interessante também uma pessoa que pode nos ensinar diretamente a combater o desânimo, que é o rei Davi, que é outro sujeito que enfrentou muitos problemas. Muitos problemas. O quanto aquele homem foi atacado. Desde a sua mocidade até a sua velhice. Aquele homem ele foi atacado por todos os lados da vida. Mas esse homem de Deus, ele nos dá a receita também. E está lá no Salmos de número 40. E Davi, ele estava falando aqui com Deus, recitando esse salmo, no momento de tribulação, viu? No momento de sofrimento, no momento de problema. E ele disse o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E Davi ainda diz mais, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Olha que maravilha aí. Davi foi aquele homem que, quando ele passou por problemas, por situações adversas na sua vida, e que a alma dele estava sendo afligida, ele buscou ao Senhor. E quando ele estava com o coração angustiado, possivelmente entrando naquele estado de desânimo profundo, ele buscou ao Senhor. O que Deus deu a ele? Cânticos espirituais, hinos de louvor, coração bom, alma curada, coração leve, feliz, independentemente das circunstâncias das quais ele estava vivendo. E ele teve o consolo que vem de Deus. Meus irmãos, não há, para terminarmos, não há consolação verdadeira, profunda e eterna à parte de Deus. Não há. A verdadeira consolação só vem de Deus. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Não sei mesmo. Mas talvez tem muitos aqui hoje desanimados em alguma área da sua vida. E hoje nós vamos orar para que esse desânimo caia por terra, em nome de Jesus. Venha cair por terra, porque o desânimo ele pode te matar. Ele pode destruir a sua vida. E se você quiser combater esse desânimo, coloca na presença do Pai, naquilo que você está desanimado, que eu tenho certeza absoluta que Ele vai te dar vitória. Porque o Deus da consolação de Paulo, o Deus da consolação de Davi, Ele está aqui no nosso meio. E Ele quer nos tirar dessa posição que nós estamos. E quer nos levar para a posição mais alta. Que esse é o desejo dEle. Porque o nosso Senhor, Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós venhamos desfrutar o melhor dessa terra. E para desfrutarmos o melhor dessa terra, nós precisamos estar bem, animados, cheios de força e de vigor, para a honra e glória do nome dEle. Então eu gostaria de orar por você.
Gostaria de orar por você. Vamos ficar de pé? Eu queria orar por você. Por favor, os ministros podem vir aqui à frente. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, esse momento é um momento muito importante, viu? Queira ou não queira, que é uma batalha espiritual, ok? Uma batalha espiritual. E a igreja, ela precisa orar. Se você está bem, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero que você ore. Vamos entrar em oração aqui. Você que está bem, que você ore por essas pessoas que não estão bem. E eu gostaria, em nome de Jesus, de chamar você, aqui à frente nós temos espaço. Para a gente estar orando, para que Deus possa curar você, nesse momento da sua vida. Então, se você tem esse desejo no coração, de vencer esse estado na sua vida, vem aqui à frente. Nós estaremos orando. Não precisa ter medo, vem de máscara. Não precisa ter receio. Se possível, nós podemos tirar até as cadeiras aqui atrás, chegar um pouco mais para trás. Mas o importante é que nós devemos orar, meus irmãos. De fato, eu não sei mesmo como está o seu estado. Mas vamos orar para que haja um renovo sobre a sua vida. Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida emocional, na sua vida natural também. Vamos orar, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que estão aí, queridos, em nome de Jesus, vamos interceder pelos esses irmãos que estão aqui à frente. Porque é momento de oração. Desânimo é um negócio complicado. Isso precisa ser vencido. Esses homens, essas pessoas que estão aqui à frente, são valentes de Deus. Valentes. Deus tem um propósito, tem um plano na vida desses meus irmãos. E isso deve cair por terra agora em nome de Jesus. Que haja um ânimo novo na vida deles. Que haja um mover de Deus na vida deles. Que haja um renovo, para que amanhã eles possam caminhar em força, a força que vem do Senhor. Oh Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Eu quero colocar diante de Ti aqui cada irmão, Senhor. Cada irmão, em nome de Jesus, Senhor. Tu sabes, ó Deus, da realidade de cada um. E eu quero, Pai, abençoar a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor venha lançar sobre eles, Pai, um renovo, Pai. Força e vitória na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Consagro a Ti, Senhor, a vida desses meus irmãos, que tomaram essa atitude de estarem aqui à frente, Pai, se rendendo ao Senhor, buscando o consolo que vem do Senhor, a força que vem do Senhor, Pai. Toma a vida deles em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha, Pai, vai tirando, Senhor, todo cansaço, Senhor, vai tirando toda incredulidade, vai tirando todo desânimo, Senhor, toda frieza espiritual, vai mudando a mente, Pai, o coração, Senhor, e derrama um toque de vida, toque de cura, toque de renovo, um toque espiritual, Senhor, de vida, Pai. Vai soprando o sopro de vida, Senhor,
na vida dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Vai renovando as forças, a fé, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai trazendo algo novo na vida dos meus irmãos, Pai. Que caia por terra agora toda apatia, toda cegueira espiritual, toda religiosidade. E que eles possam viver algo novo na vida deles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro abençoando a vida dos meus irmãos, Pai. E que eles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, recebe um toque do Senhor, um toque de vida. Um toque, Pai, que vem apenas do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero abençoar os meus irmãos, Senhor. Quero consagrar a Ti a vida dos meus irmãos. E entrego, Pai, a vida deles ao Senhor, para que os planos do Senhor, o propósito do Senhor se cumpra na vida deles, Senhor. Por isso que eu rogo o revestimento do Teu Santo Espírito sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu oro, Pai, consagrando a Ti essas vidas, Pai. E essas vidas são os Teus filhos, Pai, que se rendem diante da Tua soberania, que se rendem diante, Pai, do poder do Senhor. E é pela fé, Pai, que eles estão aqui. E nós sabemos que aquele que anda em fé agrada o Teu coração, Senhor. Portanto, eu estou vendo milagres aqui esta noite, Pai. E vendo, Pai, cura sendo liberada aqui, Senhor. Forças sendo liberadas aqui esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, Pai, entregando essas vidas em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Vocês podem voltar para os seus lugares. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças